Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre qual é melhor, AES, Auren ou Engie para se investir nesse momento. Vou dar um panorama geral sobre as três empresas, então fique comigo no vídeo pessoal. Falando um pouco primeiramente sobre como cada empresa atua, lembrando que as três aí são majoritariamente empresas de geração de energia. Falando primeiramente da AES, é uma empresa aí que tem 100% de energia renovável com 4.2 GW aí de capacidade instalada e tem mais 1 GW aí em construção. E a empresa atua aí em 6 estados diferentes, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e Bahia, sendo que aqui no Nordeste, majoritariamente, a empresa atua aí com energia eólica, né? Os ventos lá nessa parte aqui do Brasil é muito forte, né? Isso aqui é muito interessante. E também a energia eólica, ela demanda um investimento menor e também no momento da produção ela é mais barata, tá? Para fazer a produção da energia, ou seja, energia eólica é uma nova sensação aí no momento. Tá todo mundo investindo aí em energia eólica, né? E aqui nesses estados aqui no Nordeste são excelentes. Lembrando que a empresa vai ficar aí com 5.2 gigawatts quando ela terminar de construir e ela tem em pipeline aí mais 1.7 gigawatts, né? Vai ficar aí com um total de quase 7 gigawatts aí. E o que podemos observar, pessoal, atualmente a empresa aí, ela tem 64% de energia hídrica, né? Que é a sua maior fonte atualmente. Quando ela terminar as construções aqui, que ela tem pendente, ela vai ficar aí meio no meio termo, né? E aí, quando ela atingir aqui esse patamar de 7 gigawatts quase, ela vai ter majoritariamente aí energia eólica, tá? Que como mencionei é melhor aí no momento, tá? E hídrica com 39%, energia solar com 10%. Falando um pouco da Auren, que também atua aí com ativos eólicos hidrelétricos e contempla aí 3 gigawatts de capacidade instalada e tem mais aí 0.5 gigawatts aí em construção, ou seja, a empresa vai totalizar aí 3.5 gigawatts mais ou menos quando ela terminar tudo aí, tá? E falando um pouco da Engie, que atua aí majoritariamente em geração, com 8.0 gigawatts aí atualmente, e também atua com comercialização, trading, isso aqui é venda de energia, né? Todas as empresas aí, a AES, a Auren e a Engie atuam nessa parte aqui. E, além disso, a Engie atua também com transmissão, que é o diferencial da empresa referente à AES e à Auren, né? Que só tem geração. E também a empresa atua aí com transporte de gás natural, com a TEG, né? Que é uma empresa que ela comprou bem recentemente. Agora falando de geração, que é o grande forte da empresa, ela tem aí 78% em hidrelétricas e 22% em complementares, né? Aqui seria eólica, solar, né? E outros tipos aqui, mas a empresa ainda tem aí majoritariamente hidrelétrica, tá? Ela precisa diminuir um pouco mais isso aqui. E aí em transmissão a empresa tem aí 2.7 mil km de linhas de transmissão, a empresa está entrando forte em transmissão, também ganhou alguns lotes aí bem recentemente. E também com a TEG, né? Ela tem aí 4.5 mil km de gasodutos em operação. Falando um pouco da governança corporativa da empresa, os principais pontos, a gente lembra aqui que a AES tem aí 26% de história, a Engie tem 25% e a Auren tem aqui somente 1%, porém ela é a antiga CESP, né? Foi aí comprada pelo Grupo Votorantim e a CPP, tá? Que é um grupo de investimentos lá do Canadá, ou seja, é uma empresa já mais antiga, né? É a antiga CESP, porém com os ativos mais novos, né, da Votorantim aí, que ela entrou junto com a Auren, tá? Participações relevantes, lembrando que a AES Brasil aí tem aí 5% das ações aí, tudo do Luiz Barsi, tá? Luiz Barsi tem uma concentração bem grande da AES, né? Luiz Barsi, para quem não conhece, é um dos maiores investidores aí do país. Questão de free float, cada um aí está no free float ok, né? Até acima de 20 aí é um free float ok. Todos estão no segmento de mercado novo, tem tag along todas. Também um ponto interessante aqui é que todas as empresas aí fazem parte do índice ISE, tá? Que é um índice de sustentabilidade, isso aqui é bem interessante. Mostram que as empresas estão seguindo aí o índice ESG, né? Para maior sustentabilidade para o meio ambiente e tudo mais, né? Falando um pouco do perfil operacional das três empresas, a AES Brasil tem aí colaboradores 594 pessoas, a Auren tem 439 funcionários e a Engie mais de 1.000. A capacidade instalada de cada um eu já mencionei durante o vídeo. A geração por fonte também mencionei já durante o vídeo. E a receita líquida do ano de 2022 de cada empresa foi aí a AES Brasil 2.8 bi, a Auren 5.7 bi e a Engie, que é a maior de todas aí, quase 12 bi. Comparando aqui um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2023 contra o segundo trimestre de 2022, a gente pode ver aqui um crescimento da receita líquida da AES de 23%, a Auren cresceu aí quase 7%, e a Engie diminuiu um pouco sua receita aí. Ela teve alguns problemas com comercialização, né, de energia, né? Lembrando que estamos num momento um pouco mais difícil aí em venda de energia, né? Há uma oferta muito grande aí e com isso a energia fica um pouco mais barata e aí, consequentemente, as empresas de geração aqui, elas têm aí uma receita um pouquinho menor. Porém, pelo lado bom, apesar da receita da Engie ter sido menor, os custos operacionais da empresa aí diminuíram bastante, né, de um ano para o outro, tá? 25% a menos aí de custo que a empresa teve. A margem bruta de cada empresa aí subiu um pouquinho.
O EBIT ajustado que a empresa também subiu um pouco, né? Ou seja, crescimento aí em todas as partes, né? E a margem EBITDA ajustada aí também houve um crescimento aí pequeno em todas as vertentes, né? A parte boa dessas empresas de energia, pessoal, que sempre vão ter um crescimento, tá? Todo ano aí você vai ver um crescimento um pouco maior ano a ano, tá? Se comparado, muito por conta também de inflação, tá? Que sempre é reajustada a inflação aí, essas empresas de energia. Também todas as empresas aí, normalmente elas estão sempre investindo, ganhando aí novos lotes, né, novos investimentos. Ou seja, pessoal, sempre vamos ver aí melhoras nessas empresas de energia, né? É muito difícil ter uma empresa de energia ruim. Outro ponto interessante também é o resultado financeiro. Conforme a empresa vai tendo dívidas mais altas e com a Selic mais alta, teoricamente, esse resultado financeiro aí é para crescer, tá? A AES teve um crescimento grande aqui. Porém, a Auren teve um decréscimo aí bem interessante, né? Já que ela conseguiu quitar quase toda a sua dívida aí, e aí o resultado financeiro da empresa foi bem menor comparado ano a ano. E também a Engie teve um decréscimo bem interessante. Isso aqui são pontos positivos, tá, pessoal? Ela conseguiu diminuir o resultado financeiro, que normalmente é negativo, para um resultado menor, tá, pessoal? Aqui o resultado antes de IR e contribuição social, aqui seria o EBIT, tá? A gente vê crescimento aqui na AES Brasil, um crescimento bem grande, a Engie também crescendo, e os lucros também crescendo bastante, né? A Engie aí quase dobrou seu lucro, né? Comparado ano a ano aí, também a AES ganhou aí um lucro interessante, porém a AES tem um lucro muito baixo, tá? Na minha opinião, tá, pessoal? Isso aqui é um ponto bem negativo da AES aí, que na minha opinião faz uma grande diferença. Aí a margem líquida também da empresa é muito baixa, tá? 4,7% somente. É muito baixa, apesar de ter subido aí comparado ano a ano. É uma margem líquida muito baixa. A gente pode ver que a margem líquida da Engie foi uma margem espetacular, tá? Ser comparada aí, ó, 28%, pessoal. É muito bom isso aqui, tá, pessoal? Ou seja, cada R$100 aí de receita, a empresa coloca R$28,10 aí no bolso, tá? Olhando um pouco do endividamento da empresa, comparado aí ano a ano, a AES teve aí tem um caixa até interessante, 3,9 bi. A Auren, que ganhou aquela indenização do governo e tá com um caixa absurdo também, ela tem aí um caixa interessante para fazer novos investimentos, ou então distribuir dividendos, tá? E a gente também tem um caixa interessante. Dívida da empresa, a gente vê que houve um decréscimo aí bastante na Auren e na Engie, então ela está com dívidas menores, porém a AES Brasil houve um crescimento gigantesco da dívida, tá, pessoal? Ou seja, mais de 70% de aumento aí se comparado ano passado, e o EBIT da empresa aí é de 1,39 bi somente, tá? Ou seja, 5,6 vezes aí a empresa demandaria de tempo para conseguir pagar essa dívida, a depender do EBIT da empresa, né? Ou seja, é muito tempo isso aqui, tá, pessoal, para uma empresa de energia. É muito alto, tá? Ó, a gente pode ver aqui que estava em 3 vezes ano passado e quase dobrou aí praticamente, tá? A Auren, que está com caixa interessante aí, como mencionado anteriormente, ela praticamente não tem mais dívida, ela conseguiu quitar aí quase toda a sua dívida com essa indenização que ela ganhou aí. E a Engie está na mesma, né? Um patamar bem tranquilo aí, 2 vezes, né? EBITDA, isso aqui é muito tranquilo. E aí, mencionando um pouco as explicações aí do aumento desse endividamento aí, comparado ano a ano, a gente pode ver que houve 48% a mais aí de dívida da empresa, né? A gente pode ver que a empresa captou aí 950 milhões para pagar aí o complexo eólico Cajuína, também captou para capital de giro 200 milhões e mais 571 milhões. Também captou 700 milhões aí para fazer uma joint venture com a BRF. A empresa também assumiu uma dívida de 1,2 bilhão referente à aquisição dos ativos eólicos Ventos do Araripe e Caetes, né, que foi bem recentemente isso aqui. E também captou mais 400 milhões aí para fazer uma joint venture com a Unipar, ou seja, a empresa está crescendo demais, o pessoal está fazendo investimentos muito pesados aí. Pode ser que em 2025, 2026 a empresa comece a ter uma melhora interessante aí, porém é uma empresa muito endividada, na minha opinião, tá? A empresa vai dar uma sofrida nos próximos anos. E o principal atrativo da empresa, que é os dividendos, pessoal. A empresa sempre foi uma empresa aí que pagou muito dividendo, né? Nos últimos 10, 15 anos, a empresa, uma das melhores para pagar dividendos. É uma empresa que vai dar uma sofrida boa nos próximos anos aí, né? Vai ter que pagar muito dinheiro aí em dívidas, né? Vai acabar com o seu caixa para pagar essas dívidas aí. Ou seja, pessoal, esquece de dividendos para a AES Brasil nos próximos anos aí. A explicação da área para diminuir o endividamento é aquilo que eu mencionei, né? A empresa está com 6,3 bilhões aí em caixa, muito por conta da indenização aí da usina Três Irmãos, no valor de 14 bilhões. E a empresa também pagou aí dividendos de 1,5 bilhão no último trimestre. Porém, lembrando que em 15 de setembro, aí, 1 ou 2 semanas atrás, a empresa teve que pagar 580 milhões aí à Receita Federal sobre essa indenização aqui, tá, pessoal? Ou seja, ela teve aí um ganho de 4,2 bilhões, porém, pode tirar aí 580 milhões dessa conta aqui. Aí falando um pouco da rentabilidade da empresa, né, o retorno aí sobre os ativos da empresa, o capital investido e PL, né, que seria aí o ROA, ROIC e ROI, que nada mais é do que indicadores de rentabilidade para saber se de fato a empresa está entregando um retorno aí legal para acionista ou não. E dentro os três aqui, pessoal, a Engie ganha em todos, né? Ou seja, a rentabilidade da Engie aí é muito superior aí às outras duas, tá? A AES e a Auren.
PL também da Engie é melhor aqui, tá? E o EV/EBITDA também mostra que a Engie aí é a mais barata dentre as três, tá? Bem mais barata aí no caso. É uma empresa que eu gosto muito, tá disparada aí, a Engie para mim é a melhor das três. E aí falando um pouco mais da projeção de EBITDA nos próximos 5 anos versus os investimentos nos próximos 5 anos, para saber se de fato a empresa vai aumentar essa dívida aqui, que já é alta, né, para as três empresas aí. A gente pode ver que a AES teria aí uma projeção de EBITDA de 9 bi, porém ela faria investimentos somente de 3,3 bi, ou seja, não aumentaria a dívida, tá pessoal, já que o EBITDA da empresa é maior do que os investimentos que ela propõe a fazer aí. A Auren é a mesma coisa, né? Ela pretende aí ter 10 bi de EBITDA e investimentos aí de 8 bi. E a Engie pretende ter uma projeção de EBITDA aí nos próximos anos de 42 bi e fazer investimentos de 21 bi, ou seja, essas dívidas aqui, nenhuma empresa vai aumentar, tá pessoal? Isso pelo menos de acordo com projeções, tá? Da Levante, tá pessoal? Que é de onde eu estou fazendo essa análise aqui. E aí falando um pouco das projeções aí dos seus resultados nos próximos anos, da AES Brasil primeiramente, a gente pode ver 2025, ela pretende aumentar aí a receita líquida em 3,7 vezes, lucro aumentando um pouquinho, margem vai se permanecer mais ou menos, o EBITDA aumentando, margem EBITDA aumentando, lucro líquido aumentando, margem líquida aumentando, ou seja, veja que são crescimentos pequenos, tá pessoal? Porém, são crescimentos, tá? Como mencionei, essas empresas de energia aí, elas têm aí tudo para crescer, né? Porém, não é aquela bomba, tá? Não é aquele crescimento absurdo, vai sempre crescer um pouquinho por ano. A Auren também pretende aí crescer um pouquinho, né? Bater aí 7 bi de receita, lucro bruto também aumentar um pouco, margem bruta também aumentar um pouco, o EBITDA ajustado também aumentar um pouquinho aí. O líquido ajustado também aumentar, a margem líquida da empresa também aumentar, ou seja, crescimentos aí em todas as vertentes. E a Engie também é a mesma coisa, né? De acordo com as projeções aí da Levante, que é a casa de análise aí que eu estou pegando essa análise aqui que eles fizeram, tá? Em 2025 pretende ter uma receita um pouquinho maior, lucro bruto também um pouquinho maior, margem EBITDA aí tá aumentando, margem bruta também aumentando, lucro da empresa aumentando, margem líquida aqui, que é o mais importante, aumentando bastante também, ou seja, as três empresas aí, teoricamente, nos próximos anos vão crescer, tá? Tem tudo para crescer, as três estão fazendo investimentos aí pesados para ter um lucro lá na frente e também, como mencionado, são empresas aí que são reajustadas à inflação, ou seja, nunca vão perder para a inflação, ou seja, sempre seus lucros vão aumentar aí. E aí falando um pouco do histórico dos últimos 5 anos de payout aí de cada empresa, a AES Brasil aí é uma empresa que está distribuindo aí muito pouco dividendo, né? Ela tem aí muitos investimentos para fazer, né, como mencionado, né? E seus lucros ainda estão bem baixos, né? Ou seja, tudo que ela tem aí, caixa e lucros, estão sendo aí para pagar suas dívidas, né? Ou seja, pessoal, somente 2025 e 2026 que a empresa vai voltar a pagar bons dividendos aí. Lembrando também que a empresa tem aí uma política de pagamento de dividendos interessante, ela tem um intervalo de 20 dias aí entre o anúncio e o pagamento, ou seja, não é uma ação na perda da vida, né? Que a Sanepar aí, que é o principal problema dela, na minha opinião, que demora aí entre 1 e 2 anos para pagar, tá? Depois do anúncio, ou seja, muito tempo, tá? A AES Brasil não tem esse problema. Agora falando do histórico de payout da Auren, é uma empresa aí muito nova na bolsa, né? Que teve aí um não recorrente gigante, tá pessoal, em 2022 aí muito por conta dessa indenização que ela recebeu e muito por conta disso o payout aí elevou demais, tá pessoal, isso aqui não deve ocorrer mais, tá, já que ela não vai ter indenização aí toda hora para receber do governo, né, ela tem que contar de fato aí com os seus resultados, né, então isso aqui é um não recorrente bem grande aí, né, não deve contar com isso aqui, tá pessoal. E outro ponto positivo é o intervalo de 3 meses entre anúncio e pagamento, isso aqui é um ponto positivo também. E a Auren já é uma empresa aí que tem um payout bem interessante, nos últimos 5 anos aí pagou 81% de payout, tá? Ou seja, entrega aí quase todo o seu lucro pro seu acionista, tá? Isso aqui é um ponto bem positivo. A Engie aí nessa questão é a melhor, né? Já que ela tem um histórico bem interessante. E também, ponto positivo, ela tem um intervalo de 4 a 7 meses entre anúncio e pagamento, né? Ou seja, você vai receber rapidamente aí os dividendos quando a empresa anuncia. E aí, pessoal, de acordo com esse payout, a Levante fez um levantamento aí entre 2023, 2024 e 2025 de projeção de dividendos. A AES, com um payout de 30%, ela aumentaria em 2025 em 32 centavos a sua distribuição aí, seria 2,8%. Lembrando que o histórico da AES, antigamente ela pagava sempre 100% de payout, tá? Ou seja, isso aqui pode aumentar bastante, né? Se a empresa em 2025, 2026 voltar a pagar seu 100%, tá? A Auren, para mim, isso aqui não tem muito sentido, já que esse payout aqui é não recorrente, tá? Se formos olhar aí a sua operação normal, ela deve distribuir aí menos de 50%, e aí não seria esses 10% aqui em 2025, jamais, tá, pessoal? Seria aí bem menos que isso, eu acredito que a empresa deve pagar aí 4, 5% no máximo nos próximos anos. Já a Engie tem uma projeção bem interessante, né? 81% de payout, e deve se manter, tá, pessoal? Uma empresa que sempre mantém esse payout aqui na faixa de 80%, 100%. E aí, em 2025, a empresa pode pagar aí cerca de 10% de dividendo, né?
Ou seja, dividendos muito interessantes de fato aí que a Engie pode pagar, tá? Nos próximos anos aí. E aí nesse gráfico podemos ver aqui o preço justo por EV/EBITDA da Levante aí, que ela levantou. A gente pode ver que o valor justo por ação em 2024, junho de 2024, da AES deve bater em 12 reais mais ou menos, a hora em 16. E a Engie, que tem o maior upside em R$ 54,00, 27% de upside. Pode ser uma empresa aí que dê uma valorização interessante nos próximos anos, né? E também é uma empresa que paga bons dividendos, né? Como mencionado aí. Pode pagar em cerca de 8, 10% nos próximos anos. Ainda falando sobre o preço justo por EV/EBITDA em 2024, pessoal, a gente pode ver que o preço-alvo médio de analistas aí, a Levante pegou diversos analistas e deu uma olhada aí em cada um, tá? Em cada valorização. A gente pode ver que a AES tem de fato aí mais ou menos um potencial aí de 8%, a Auren 17%. E de acordo com os analistas aí na média, tem aí um preço-alvo de R$ 46,00, 7% de upside somente, tá? Ou seja, esse preço aqui difere um pouco dessa projeção aqui da Levante de fato, tá, pessoal? Ou seja, a média dos analistas aí no geral é de R$ 46,00 e a Levante coloca e propõe R$ 54,00, tá? Porém, no geral aqui, na recomendação dos analistas, a AES tem somente 2 compras, 5 neutros, 5 vendas. A Auren, 3 compras e 7 neutros. E a Engie, que é a melhor aí, que ganhou desse requisito, 5 compras, 7 neutros e 1 venda somente. Isso desses analistas aqui, tá, pessoal, que foram pegos aí a análise deles. E aí o placar final, pessoal, quem venceu aí foi a Engie, né, com 5 primeiros lugares, a Auren 2 e a AES Brasil nenhum, tá? A gente pode ver que a Engie ganhou aí em ROIC, né, disparada aí, tem o melhor ROIC. O retorno de dividendos aí, mais JCP em 2024 deve bater em 7, 8%. O EV/EBITDA da empresa é o mais baixo aí, né, é uma empresa aí mais barata do que as outras duas. O preço-alvo aí da Levante é um pouquinho maior, R$ 54,00. O potencial de valorização é desse 27%, isso aqui de acordo com a Levante, tá? E o potencial de valorização dos analistas em geral é que a Auren tenha uma valorização um pouquinho maior, né, 17%. E dentro da recomendação de analistas, a Engie é o que ganhou melhor, né, com 5 compras aqui, 7 neutros e 1 venda. Ou seja, pessoal, dentro das 3 empresas aí, são 3 empresas bem interessantes, porém, para o futuro aí, para os próximos anos, a Engie para mim é a melhor disparada, né? É uma das melhores empresas da Bolsa e também, teoricamente, a empresa está barata de fato, né? Está com preços interessantes. E além de tudo isso, é uma empresa que pode pagar, né, dividendos na faixa de 8, 10% nos próximos anos, ou seja, é um monstro de empresa, tá? Estou investindo na empresa, está no preço um patamar interessante na minha visão, nessa faixa de R$ 41, R$ 42,00 aí, é um preço bem interessante a Engie, tá? E diz nos comentários aí, pessoal, se você está investindo em alguma dessas empresas, está pensando em investir ou não, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe sua inscrição no canal, e fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.